esse aqui é um espaço que a gente vai usar para poder se manifestar em relação ao conjunto de aprendizados que a gente teve ao longo dessa semana. Bom, se alguém se sentir à vontade e já conseguir, por exemplo, trabalhar no formato inicial original, perfeito, ótimo. É uma das possibilidades. Perfeito? Esse processo de a gente estar conversando assim, em termos de como que vai ser a avaliação da disciplina, e isso era uma frustração que a gente estava tendo, né? Como é que a gente falou uma coisa, mas na prática a gente vai fazer uma outra, mas não. Está sendo construído, assim, professor de total liberdade, assim, não é imposição. Então, tragam também as suas reflexões, as suas criatividades para dentro desse processo. Eu ia comentar só que eu acho interessante a gente ter um espaço para fazer a própria fala, porque às vezes em grupo acaba que nem todo mundo tem esse espaço. E eu acho legal também, assim, botaram uma câmera, sabe aquela coisa da autoestima que a gente falou ontem, assim, tem alguém que está aqui querendo saber um pouco do que eu tenho para falar, então acho que isso é legal. E tem 15 para as 11 horas, a gente fica faz a imersão, ela pode ser individual, em grupos, depois a gente retorna para começar, ok? Então tá bom. Pois não, O André, você que tá indo gravar. A ideia é fazer uma essa ferramenta, essa tecnologia social, para mim, ela é muito empoderadora, né? Porque ela colabora com o processo de produção colaborativa, né? Onde diversos educandos conseguem sentar e dialogar para pensar a produção de um conteúdo, para pensar a produção de um produto mesmo, assim, né? A partir da realidade vivida por esses alunos. Então é a gente reverter a lógica da produção. Então esse jovem ou esse educando, que geralmente ele é o consumidor da comunicação, ele vira ativo, né? Então ele vira o produtor da comunicação. E aí, numa perspectiva contra-hegemônica, ele também é produtor de conteúdo, né? E aí ele está produzindo conteúdo a partir da sua realidade, a partir da sua perspectiva. Então isso é muito empoderador. E eu acho que o fato dessa produção também ser mídia, ela também vai colaborar para uma leitura crítica do meio, onde ele vai começar a entender que aquela comunicação que ele está consumindo, ela tem uma ideologia, ela tem um ponto de partida, ela tem um ponto de vista. E ele começa a entender melhor esses pontos de vista e entender também, compreender, melhor falando, até onde aquela verdade que está sendo trazida para ele por uma mídia hegemônica dialoga com a realidade dele. Isso vai ser muito importante para a educação ambiental de uma forma mais ampla, para que a gente possa ter uma democratização da informação
e que possa vir da camada popular a educação ambiental também. Foi muito importante para mim enxergar isso e ter uma nova forma de obter resultados na minha dissertação, já que eu trabalho com a percepção e eu consigo ter a percepção deles a partir de imagens também, não só de falas. Quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado, que com pescadoras embarcadas, eu tinha em mente que eu gostaria de mostrar isso visualmente, né, para todos. Ou seja, mulher embarcada, né, isso existe? Sim, isso existe. E eu gostaria muito de mostrar, de comunicar isso. Comunicar essa educação, esse saber, né? Como essas mulheres aprenderam, como elas transmitem, como elas atualizam isso tudo. Agora posso dizer, né, que a proposta é uma proposta de educomunicação, trabalhar com jovens, né, em comunidades de pescadores, desenvolvendo processos educativos, né, por meio né, dessa concepção, né, da educomunicação, buscando, né, trabalhar com esses jovens o fortalecimento, né, do seu pertencimento em relação às suas comunidades, e é uma demanda que eu já vinha buscando. Acho que para mim, que veio da biologia, essa semana contribuiu para aquele pensamento que a gente sempre tem quando a gente termina uma pesquisa na biologia, que é, tá, e aí, o que eu vou fazer com esses dados, né? Como a minha pesquisa vai atingir as pessoas, assim, quando eu digo as pessoas, a maioria das pessoas, né? Não só aquelas pessoas que estão no meu ciclo, que estão no meu grupo de pesquisa, que estão dentro da academia. E o audiovisual, o vídeo, não só o audiovisual, a foto também, esses recursos, esses recursos da comunicação, para mim, foram como uma luz para isso, assim, do tipo, a pessoa vai poder ver, vai poder ouvir aquilo com que eu estava pesquisando, né, os meus objetivos. E ainda mais ela vai poder participar da construção daquilo comigo, seja fazendo uma foto, produzindo um vídeo, gravando alguma coisa, assim. Esse momento é triste, hein? Vai ficar registrado. É o retorno. Bom filho, a casa torna. Eu voltarei aqui, cara. Vamos lá. Próximo. Claudemir, vamos de novo. É só começar? Ao entender a educomunicação como um potencializador do diálogo, eu me remeto aos saberes da CNV, que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela tem como símbolo a girafa, por perceber a estrutura da girafa, né? Ela tem, para quem não sabe, a girafa ela é o mamífero terrestre com maior coração. E por ela ter o coração muito longe dos ouvidos e dos olhos, a gente tem essa representação de que a girafa ela entende, ela escuta através do coração, né, de uma maneira muito mais empática e sem criar juízo de valor sobre o que ouve. Quando eu entrei em contato com os saberes da educomunicação, eu fiz diretamente essa associação por entender a potencialidade da educomunicação em possibilitar essa comunicação, esse diálogo mais efetivo e sem criar juízo de valor. Para aquilo que mais tenho afinidade, que é discutir as desigualdades sociais, os conflitos ambientais, né, os processos de expropriação no território em São José do Norte, eu que estou, de certa forma, problematizando a transposição de uma bacia hidrográfica que causa impacto nas atividades tradicionais de agricultores
familiares e pescadores artesanais, vejo a possibilidade, né, nos conceitos e nos objetivos da educomunicação de poder criar uma perspectiva agregadora, né, coletiva, mas também alternativa para poder veicular os movimentos. E, a bem da verdade, eu já faço uma educomunicação, porém com outro nome, e ajudou a dar uma descortinada, e não poderia ser diferente do meio acadêmico. Me fue imposible alejarme de este tema de la artesanía como disciplina, especialmente considerando que es una parte política. Y me gustó muchísimo la parte dialógica que representa la disciplina también. Pero el hecho de que yo, durante todo el tiempo, cuando se hablaba de fotografías, de videos, la primera cosa que viene a mi cabeza cuando pienso en eso es que la artesanía es un tipo de imagen también. Es una representación comunitaria, es una representación que habla muchísimo más de una permanencia, de una lucha social que ha estado presente siempre en las comunidades indígenas. Y que también que cuando uno hace estas temáticas, estas investigaciones, no está tomando en cuenta. Creo que el aporte más significativo que me dio la disciplina es darme cuenta de la necesidad de documentar este tipo de representación y permanencia. Yeah. Então, segunda-feira, voltando para a escola, assim, que a gente sabe que tem um ambiente diferente, assim, né? A gente está aqui num curso intenso, tem toda uma energia que acontece aqui, né? E aí, bom, voltamos para o chão da escola, segunda-feira com o ensino médio. Eu estou bem, assim, com vontade realmente de propor para a turma, assim, de assumir um pouco esse protagonismo em seminários e coisas que a gente já faz, assim, tem pequenas experiências, mas botar eles mais com a criatividade e o conhecimento que tem realmente muito maior que o meu nesse campo das mídias aí, né? Educomunicação. O que mais me chamou a atenção em respeito às reflexões dessa semana foi essa troca de protagonismo na educomunicação, dos que sempre tiveram o poder, os meios de comunicação para a população, para elas mostrarem sua realidade a partir dos seus próprios olhos. E podendo também pensar no meu projeto de pesquisa como uma forma de retorno à comunidade e também com ela para a visibilidade dela e das mulheres camponesas. Trabalho com percepção dos captadores de materiais recicláveis, então com ela eu já vinha trabalhar algum tempo, né, e não tinha segurança. Como não tem maquiador, vou tirar a oleosidade da pele, senão vai ficar aquela expressão da internet, né? Tem muita testa oleosa se achando mente brilhante, né? Dá pra ver o microfone? Mais baixo? Não, tá bom aí. Depoimento Sabrina, take 1. Então, eu vim aqui fazer esse vídeo porque eu acho que é no desafio que a gente descobre novas habilidades e a gente se descobre também como pessoa, né? Então, essa semana, para mim, é a primeira semana da pós-graduação e eu já entrei imersa numa disciplina condensada, então está sendo uma experiência bem interessante para mim. E acho que já no primeiro dia deu para perceber que a educação ambiental, que é onde eu estou mergulhando, ela é um campo muito mais amplo e muito mais diverso do que eu imaginava. E isso é uma coisa muito importante. E aí eu quero deixar o registro de uma experiência que a gente teve inicial, assim, para falar um pouquinho sobre educomunicação, que foi cada um de nós compartilhar uma experiência da sua infância, relacionando por que escolheu essa área ou por que quer pesquisar tal coisa. E foi uma experiência tão íntima que eu acho que vale destacar, que mostra para nós o quanto é interessante dar voz às pessoas. Eu acho que a educomunicação, ela é isso, assim, mais do que a gente produzir um conteúdo artístico, né? Porque produzir filme, eu acho que é isso, é uma arte e a gente precisa mais do que equipamentos, a gente precisa das pessoas, as pessoas compartilhando as suas ideias, os seus saberes.
e é de minhas próprias experiências, das memórias que atravessam meu corpo, que se manifesta o meu desejo pela pesquisa. E é aí que ensaio a coragem de ousar e errar, que materializo essas palavras em textos. Estou grávida, grávida de mim, grávida das conversas improvisadas pelas ruas com desconhecidos, dos abraços amorosos com os meus afetos, dos diálogos profundos com colegas que também vislumbram na pesquisa um caminho. E aí eu tava pensando agora no corredor, assim, um pouco aflito nessa coisa da câmera, meu Deus do céu, vou ser gravado, as pessoas vão me ver. O que eu poderia falar e aplicar enquanto arqueólogo, né? Essa semana aconteceram duas coisas, né? Uma foi essa disciplina condensada de educomunicação e outra foi um problema que nós tivemos aqui em cima, num terreno onde está vindo um grande empreendimento. E o responsável pelo empreendimento, o empreendedor, ele é um sujeito bastante questionável, assim, enfim, ele fez todo um espetáculo lá. E em seguida eu fiquei pensando, tá, mas qual é a reação das pessoas? Porque era um terreno onde acharam objetos arqueológicos, né? Então estava impedindo com que ele chegasse aqui para gerar empregos, né? E aí em seguida fui ver nas redes sociais as pessoas dizendo, não, isso aí, vamos ficar então com as vasilhas dos índios e vamos perder os empregos, né? Então eu pensei, cara, a gente falhou na comunicação, né? Para as pessoas estarem aceitando um empreendimento exterior que passa por cima das mais simples leis ambientais, né? Que quase sempre são permissivas. Eu acho, cara, a educação patrimonial, então ela não surtiu efeito. Por que ela não surtiu efeito? Justamente por causa daquilo. Qual é a nossa produção? A nossa produção é sempre em papel, né? A nossa produção sempre fica no banco das teses, ela nunca sai daqui. A gente fala de educação patrimonial, mas no final das contas chega um cara aqui com empreendimento e passa por cima de tudo e as pessoas dão aval a isso, né? E ainda ironizam o problema, diminuem o problema. Então eu acho que a educomunicação ela pode ser aplicada não só na educação ambiental, mas também, né, mas em todas as áreas. Então acho que ela tem também um potencial de uma narrativa contra-hegemônica, né? Porque a gente pensa, tudo que aconteceu ultimamente, as redes sociais tiveram um papel muito importante. Então se a gente não ocupar também esse espaço, que é um espaço de disputa de narrativas, a gente vai continuar, né, sempre menosprezando o nosso patrimônio ambiental, cultural, etc. Então, desde a Conferência de Estocolmo em 72, todos os documentos que falam sobre crise socioambiental e que falam formas de enfrentamento dessa crise colocam a necessidade de nós termos uma comunicação, sistemas de informação e sistemas de comunicação que sejam capazes de dar conta, né, de disseminar informações e disseminar as características dessa crise socioambiental contemporânea. Mas de lá para cá, na verdade, se avançou ainda muito pouco, porque boa parte dessa comunicação sempre esteve na mão das grandes mídias, que obviamente produziam peças midiáticas à semelhança dos seus próprios interesses ou da sua própria política, né? Trabalhar com educomunicação nesse momento, num programa de pós-graduação, coloca para educadores ambientais ou para os diferentes profissionais que passam pela educação ambiental o entendimento de que a gente pode produzir também peças a partir de diferentes olhares, tantos olhares quantos representamos nós, né, a comunidade que estamos nesse campo da educação ambiental. A gente sabe que o conhecimento é um processo de construção coletiva e ele pode acontecer de várias maneiras, né? Presencialmente, em grupos, à distância. E na verdade isso mostra que sempre seremos úteis se formos assim parceiros na construção desse conhecimento a partir de trocas. E eu sou muito feliz de estar aqui na troca, né, de conhecimentos entre tantas pessoas de diferentes áreas e mais ainda por poder trazer contribuições no sentido de ter a educomunicação como uma das referências nessa construção, tanto para os que estão fazendo o curso, quanto para todos nós, docentes também. E também a felicidade, ela vem no momento em que você percebe o quanto que as pessoas estão entendendo a proposta, estão se aproveitando dela
e estão explorando aquilo que é trazido e aquilo que cada um já traz, já conhece, já tem como conhecimento. E que tudo isso é um propósito bem voltado a projetar esse conhecimento, né, para aquilo que a sociedade requer. E num momento como esse, num contexto tão político e social como esse que nós estamos, né, de obscuridades e de desvalorização do conhecimento, da ciência, né, somado a um certo clima entre todos de desesperança, acaba sendo esse processo de construção coletiva de conhecimento, né, algo que vai para além do conhecimento, algo que recupera a esperança, né, a esperança e a confiança em cada um, e mais do que cada um, né, no poder que tem a articulação entre esse cada um e esses conhecimentos de cada um. Da lógica ser imprescindível e quase que exclusiva, né, como parte da aprendizagem, é essa outra ideia que a grade curricular e conteúdo só é aquela especificamente de dados, informações, seja de biologia. Mas o mais interessante é que as pessoas falavam, minha vez de falar, o que eu vou falar? Tudo travado. Só que na sala ao lado, nós falando outro idioma, e falando sobre, parecia uma terapia, sobre sexualidade, orgasmo, órgãos genitais, estava impressionante. É impressionante, estavam travados para falar ali na frente do aparelhinho, mas ali estavam soltando o verbo. E vocês vejam que a gente precisa mudar o sentido que nós tomamos para conteúdo. Conteúdo é isso também. Também isso é conteúdo. Né? O sentimento, o prazer, né? Essas conversas, esses vários assuntos, as várias articulações. Né? É só avisar que a gente fez uma rápida olhada. Tem um processo na edição de vídeo que é o render, não tem como fugir dele, e é o que leva tipo 30 minutos, então é uma coisa que a gente doa para a máquina. Então, tirando 30 minutos, essa juntada foi o que a gente conseguiu fazer. A gente não conseguiu olhar as coisas com calma, foi mais tentar colocar todo mundo e fazer uma abertura e uma finalização, mas só para avisar que a gente, como equipe, vai se encontrar para fazer um filme afinadinho logo depois. Você pensa, nossa, olha como eu enrolei, Mas é legal isso. Os trejeitos também. Que dia Todas as experiências que eu tive em projetos de comunicação, não só com crianças, com adultos, mas sobretudo com crianças. O primeiro grande efeito desse momento de se ouvir e aí de se ver é esse, né, de você se valorizar, né? Porque vai achar que você falou feio e tal, né? Mas que na próxima você vai tentar melhorar, não importa. Mas se você se vê, de ouvir o que você disse, né, te faz mais sujeito do que você é. Agora eu fico com pena de não ter participado. É que eu acho que... Então faz agora. Que eu tava exigindo muito de mim naquele momento. E aí eu acho que eu tava esperando apresentar uma coisa para os colegas e para os professores que não era... Perfeccionismo. Esperando muito de mim. E não realmente pensando em expor o que foi potente para mim com essa disciplina. Que foi, já que estão gravando, eu estava conversando com o professor, né, José Vicente, que a disciplina foi, sim, muito importante para mim e para minha pesquisa. Porque eu sempre pensei qual ia ser, como que eu ia passar para a comunidade onde eu vou realizar a pesquisa, o intuito da minha pesquisa e o resultado daquela pesquisa. Muitas das vezes pensando que a pesquisa, como vai ser realizada em uma escola, mesmo pensando na comunidade e na relação da escola com a comunidade, essa pesquisa ia ser entregue para a escola, ia ficar na escola, e se a escola não der a abertura para essas famílias e para essa comunidade, ela não vai ter acesso a essa pesquisa. E será que as pessoas dessa comunidade vão pegar um artigo e vão ler? Vão pegar uma dissertação e vão ler? Nem sempre. Quase.
provavelmente muito difícil. Então, o intuito foi com as imagens, com tudo que a disciplina potencializou, a questão das esquetes, de pensar as esquetes, de pensar um filme. Então, agora eu pretendo conversar, né, com a minha orientadora. E aí, claro que outras ideias, né, vão surgindo, mas eu pretendo, no final, realizar um vídeo para ser apresentado para essa comunidade. Mas num local da comunidade, que é acessível para a comunidade, lá dentro da comunidade, com convite para a comunidade e também para a escola. É esse movimento que é rico. É esse movimento que um processo educomunicativo promove. É por isso que a gente Sou feita de retalhos. São feitas de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na minha alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornaram mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um novo retalho para adicionar à alma. Portanto, agradecemos a todos vocês que estiveram aqui, que a partir de agora passam a fazer parte da vida uns dos outros e que nos permite engrandecer a nossa história com os retalhos que cada um de nós foi capaz de deixar no outro. Que também possamos ser na nossa jornada pedacinhos, podemos deixar na vida dos outros pedacinhos, né? Na vida das outras pessoas e que os pedacinhos dessas outras pessoas possam ser parte também das nossas histórias. E é assim, de retalho em retalho, quem sabe possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós, né? Talvez isso possa simbolizar uma sociedade que a gente quer diferente, que a gente fala tanto, mas que a gente precisa ainda lutar muito por ela, tá bom? A possibilidade de se pensar um cinema contra-hegemônico, dialogando aí com a obra do educador Paulo Freire e ter a oportunidade de dialogar com os estudantes desse programa de pós-graduação em educação foi assim, um aprendizado enorme e me possibilitou continuar, seguir aí os meus caminhos, sonhando com novos mundos. Eu acho que nesse momento o que a gente precisa é aguçar a nossa imaginação para potencializar aí, o surgimento de novas maneiras de se relacionar com o outro, com a natureza, e isso eu consegui encontrar nesse programa de pós-graduação em educação ambiental. Então eu desejo aqui o meu abraço e meu fraterno e eterno aprendizado aí, andando ao lado de vocês. Um abraço. No celular, em que a vingança vai chegar.